Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Muito obrigado pela sua companhia, você conectado aqui em radioarquitetura.com.br nesta manhã de quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. Agora 10 horas 32 minutos, o dia que amanheceu ensolarado aqui na Grande Porto Alegre. Agora, seguindo todos os prognósticos, começa a ficar um pouquinho mais nublado, né? A temperatura nesse instante na região metropolitana em 27 graus e 4 décimos. Está começando mais uma edição do programa De Carona na História. É claro, você pode participar do programa mandando suas mensagens pelo WhatsApp 51982119741, também através do chat do Facebook e do YouTube. Lembrando que o nosso programa ele é transmitido pelo Face, pelo YouTube, pelo site da rádio em radioarquitetura.com.br e através do aplicativo Radiosnet. Todo o nosso conteúdo fica disponível nessas plataformas e também no Instagram e nas plataformas de streaming Deezer, Castbox, Spotify e TuneIn. O programa de hoje, De Carona na História, falando sobre os bastidores da restauração do Laçador. A apresentação do programa é da nossa querida Verônica de Benedetti, arquiteta, que hoje recebe o bacharel em Conservação e Restauração e mestre em Memória e Patrimônio, mestre em Memória e Patrimônio, Ricardo Jekyll, também o engenheiro civil Antônio Tadeu Motter, o engenheiro civil Valmir José Hansen e o escultor Luiz Henrique Maier. Já estão todos aqui na tela, eu acredito, mas enfim, vou passar a bola aqui para a nossa querida Verônica de Benedetti fazer todas as apresentações e dar o início ao programa. Verônica, bom dia, Verônica. Bom dia, estava mutado aqui, acho que foi você que me mutou. Eu nem vou te dizer nada, hoje tu não pode reclamar de mim, eu estou te dando 1 hora, Verônica, de programa. Imagina, olha, gente, nós estamos privilegiados, porque caso vocês não saibam, o programa é de meia hora, só que eu disse, não, Alexandre, por favor, meia hora é muito pouco para falar sobre o Laçador, me dá 1 hora. Então, nós já estamos aqui numa condição privilegiada. Estou sentindo... Luiz está entrando, então, né? Luiz, estava sentindo sua falta. Mas, então, eu quero dar as boas-vindas, né, a esse grande time, né, a nossa grande equipe que foi responsável pelas obras de restauração do Laçador. E sem essa equipe, esses resultados que vocês puderam agora conferir na semana passada, Tadeu, Valmir, me ajuda aí, eu já estou perdida. Foi sexta-feira da semana passada. Sexta-feira da semana passada. Então, sem essa equipe que vocês estão vendo aqui hoje, esse trabalho que vocês conseguiram visualizar a partir de sexta-feira da semana passada não teria sido possível, né? Então, eu vou pedir, assim, para quem não conhece, todos aqui têm uma longa história na área do patrimônio histórico, das artes plásticas, mas eu vou pedir, começando pelo Ricardo, na ordem da tela, Luiz, Valmir, Tadeu, para fazer uma rápida apresentação para o pessoal entender melhor que grande equipe é essa, que eu tenho o prazer de trabalhar junto. Ricardo, está contigo. Estamos sem áudio, Ricardo. Não estamos ouvindo você, Ricardo. Tá, então, enquanto o Luiz se apresenta, vamos ver se você resolve. Vamos lá. Luiz, está contigo. Conta para nós quem você é. Está ouvindo, Luiz? Tá, bom dia a todos. Meu nome é Luiz Henrique Maier, eu sou escultor, né, mas faço um trabalho paralelo em restauro, né, me dedicando geralmente a esculturas, né. Então, quando eu recebi essa encomenda do Laço, para mim foi um desafio, né, porque, nós estávamos fazendo uma escultura e que teria, ela por ser muito fino, né, a espessura do laço, o desafio foi fazer a liga, fazer que essa liga ela permanecesse intacta durante um período bom, né, que então, Luiz, decorresse a pouca intervenção, né.
Luiz. O que eu pensei, então? Pensei como eu segui as orientações da engenharia de materiais da URGS, né, como foi no passado, que seria importante usar a resina epóxi, né, juntamente com a liga que eu fazia, no lugar da resina isofitálica, né. Luiz, então, tá essa composição Luiz não está nos ouvindo. Tinha um porém, ela demorava para secar. A secagem da resina, a epóxi é muito maior do que a resina isofitálica. Alô, Luiz, está me ouvindo? Luiz? Sim, eu só queria... Vou te interromper. Eu vou te interromper um pouquinho, tá? Porque agora, nesse momento... Eu vou retirar o Luiz para que ele possa... Sim, ele entra de novo, tá? Eu acho que está atrasado, está dando um delay para ele. Só vou pedir, Verônica, que tu faça contato com ele enquanto o Valmir se apresenta, para indicar ele que ele foi tirado por causa do delay também que eu estava ouvindo, tá? Mas vai lá, pode seguir na sequência, Verônica. Bom, então, agora mudou a nossa sequência, Tadeu. Tadeu é teu ex-colega, viu, Alexandre? Porque o Tadeu já foi radialista. Olha, eu vou te dizer, quando eu vi esse nome, aí eu pensei, eu conheço. Ah, tá. Tá certo. Tu não terias memória para isso, porque quando eu trabalhava em rádio, eu acho que tu não era nem nascido ainda. Não põe em dúvida os meus botox. Mas, de qualquer forma, realmente trabalhei em rádio muitos anos na minha vida e foi uma época muito gostosa, realmente foi. Os colegas eram todas pessoas formidáveis e tenho boas lembranças daquela época. Que bom, que bom. E aí, Tadeu, a Verônica saiu? Acho que saiu. Mas vamos lá, vamos partir para as apresentações. Não, assim, eu já trabalho... Como é que tu saiu dessa área da rádio e entrou na área do restauro? Não, na verdade, na rádio eu trabalhava quando eu estudava engenharia, né? E eu fiquei ali fiquei na dúvida, inclusive, de continuar no radialismo ou trabalhar de engenheiro. Aí fui para o lado da engenharia. Bem, mas e aí, a partir daí, evidentemente, que rádio ficou para trás, né? Com relação ao trabalho, propriamente, o Valmir, eu e o Valmir, já há muito tempo atuamos conjuntamente, em parceria, trabalhando juntos nesta área de restauros. Tá? De todo tipo de restauro, de imóveis tombados e coisas do gênero. Tá? Mas, especialmente nessa área de metais, a gente fez alguns trabalhos, tá? Trabalhos assim, bastante relevantes, que foi a caixa d'água de Pelotas, que é um material que ela é constituída de ferro fundido, um material que foi trazido da Escócia para o Brasil lá em 1800 e alguma coisa, e nós então recuperamos toda essa obra em Pelotas e realmente foi um trabalho bastante assim exaustivo, né? E que nos deu assim base para bastante coisa depois, né? Também fizemos os açorianos, tá? E também foi um trabalho que a gente fez de restauro das bases, etc. Mas depois o Valmir vai falar um pouquinho também. O Júlio de Castilhos, que foi em bronze, que foi o primeiro monumento, assim, o primeiro bem em bronze que a gente atuou, assessorados lá pelo artífice francês, aquele Antoine, né, que nos deu ali um apoio e, enfim, passou para nós bastante conhecimento da área. E agora, então, o laçador. Então, já tenho aí, digamos, um percurso já bastante grande nessa área, tá? Mas agora, não sei, posso passar para o Valmir, que o Valmir complementaria, não sei, Valmir, no fim, eu acho que eu falei muita coisa e tu não vai falar quase nada. Mas eu acho que você esqueceu de dizer que você é engenheiro civil, ou eu que não ouvi. Não, eu não sei se eu disse que eu era engenheiro civil, mas eu sou engenheiro civil, sim, né? Pelo menos é o que diz o diploma ali, né? Vamos lá, Valmir. Bom dia, estão me ouvindo? Bom dia. Sim, muito bem. Bom dia a todos da mesa, bom dia aos rádio ouvintes, aos internautas. Bom, o culpado de eu ser engenheiro civil é o Tadeu, porque eu iria fazer administração de empresas e ele me persuadiu a fazer engenharia civil. Então foi ele?
Nós trabalhamos... Vamos lavar essa roupa suja agora. Nós trabalhamos juntos desde... Eu sou Catarina, né? Eu sou nascido em Itapiranga, Santa Catarina, e eu trabalho com o Tadeu desde o dia 26 de setembro de 1990. E desde então, aprendi muito com ele, sempre trabalhando juntos, e realmente a gente fez muitas obras de restauro, né? Tanto de edificações, tanto de monumentos, lá nas missões, nas ruínas, reestabilização de estruturas, acessos, realmente muito, e muita coisa foi se aprendendo ao tempo, né? Com pessoas mais experientes, com pessoas vindas de fora, que no caso do Antoine, e na questão dos restauros, sim, né? Eu participei de todas dessas que o Tadeu falou, né? Lá nos Açorianos, né? Foi a recuperação da estrutura, que deu um material um pouco diferente, é o aço cortem, né? E depois foi feita toda a recuperação estrutural, foi feito ainda na ideia do preenchimento interno da estrutura com concreto, né? Lá foi feito o preenchimento da base até acima do nível do solo, a base interna com concreto. Depois teve outras agora no último ano que a gente fez também no Parque da Redenção, o Chafariz Imperial, o Recanto Europeu, o Ancoradouro, o Recanto da Ilha, né? O Menino da Cornucópia, juntamente com o Luiz, né? Eu fiz toda a estrutura, a piscina, a recuperação da impermeabilização da piscina, nós fizemos, né? Eu tenho o costume de falar, né? Nós, com o Tadeu junto, e a base onde fica o Menino da Cornucópia, e quem fez o novo monumento do Menino da Cornucópia é o Luiz. O Luiz daqui a pouco está aí. E aí, mais ou menos, isso é a nossa história, né? Perfeito. Ricardo, estamos com o teu áudio agora. Pois então, vocês estão me ouvindo? Perfeito. Ótimo. Perfeito. Tá, passei para o celular agora, que fica mais... Estamos ouvindo bem. Tá, ok. Bom, há muito tempo, digo uns 20 anos, eu sempre me interessei pela restauração e fazia algumas coisas mais caseiras, né, artesanais, para amigos, tá? Sempre me envolvi com metais, sempre. E quando surgiu a universidade aqui, o curso de conservação e restauração, a graduação, né, o bacharelado, eu caí direto, né? Fui a primeira turma da universidade, e então, progressivamente, eu continuei me envolvendo, né? Fiz o mestrado, e durante o mestrado, eu conheci a Virgínia Costa, né? Isso, a Virgínia, e a Virgínia, conversando com ela me puxou para trabalhar para fazer o exame do laçador, né, aquela análise que nós fizemos lá junto com o Antoine. E foi direto, a relação com ela e com o Antoine também, embora o meu francês fosse parco, né, muito pouco mesmo, mas o entendimento... Mas o entendimento o conhecimento de materiais, equipamentos, foi muito fácil de a gente se comunicar nesse sentido, né? E, bom, aí em seguida, a coisa foi acontecendo. Participei junto com o Tadeu, que vocês me acompanharam no Júlio de Castilhos, e agora colocando em prática todo o conhecimento com o laçador. Aí, Luiz, resumidamente é isso. Então, ok. Agora, Luiz, eu vou pedir que você, nesse momento, você não precisa comentar sobre o trabalho, tá? Vamos fazer uma apresentação para quem não te conhece, saber qual é a tua formação, do que você faz, tá? Tá me ouvindo? Não, caiu. O Luiz está com dificuldade de entrar. Mas, então, o Luiz, né? O Luiz Henrique Maier, ele é escultor, eu conheço o Luiz há mais de 20 anos, já fizemos muitos trabalhos juntos, ele é um excelente escultor. Todos os trabalhos que foram desenvolvidos pelo Sinduscon dentro dessa plataforma de resgate cultural, que nós estamos nessa jornada aí desde 2014,
sempre as intervenções artísticas foi o Luiz Henrique Maier quem nos assessorou, quem trabalhou conosco durante todos os projetos do Sinduscom. Então, aquelas modelagens que foram feitas para os monumentos da Redenção, tudo é autoria do Luiz, né? Então, essa equipe, Alexandre, né, os nossos ouvintes, cada um desenvolveu a sua função dentro do projeto de restauro do Laçador, cada um nas suas atribuições, né, com todo esse cuidado, como todos puderam ver aqui, somos, né, todos os envolvidos têm já uma história, uma bagagem trazida do campo da restauração, né? Então, quando nós fizemos o diagnóstico do Laçador, né, com o Antônio, com a Virgínia Costa, lá em 2017, me corrijam se eu estiver errada, que eu não sou boa com datas, tá? Mas, se não me engano, foi em 2017, 2018, que o Antônio veio da França, é amigo da Virgínia Costa, que é engenheira metalúrgica da URGS, e o Sinduscom, quando nós começamos a pensar no Laçador, nós vimos que tinha muita dificuldade de encontrar profissionais aqui no país que tivessem experiência e formação para lidar com o restauro de monumentos metálicos. Então, isso é uma deficiência aqui. A gente tem muita gente da área de pintura, tela, mural, cerâmica, escultura em madeira, mas metal, existe essa deficiência no mercado. Então, aproveitamos essa questão para lançar, junto com o diagnóstico do Laçador, uma oficina para qualificação, para aprimoramento de profissionais que já atuavam na área, mas para ter um know-how da parte de intervenção em estruturas metálicas, né, em monumentos metálicos. E o Ricardo é a prova disso. O Ricardo fez parte dessa oficina, que veio gente de várias partes do país. Nós selecionamos, acho que foram 15, eu sei que teve uma procura enorme, a gente podia destinar 15, 16 vagas, enfim, e o Ricardo é fruto dessa oficina. Tá? Então, nesse diagnóstico, só fazendo aquela rápida retrospectiva, no diagnóstico ficou identificado que ele tinha fissuras e rachaduras, que precisava se remover aquele concreto armado que estava na parte inferior dele, e que ele precisava, sim, de uma estrutura metálica para auxiliar nessa estruturação do monumento, que tem quase 5 metros de altura. Então, Tadeu, Valmir, eu queria que vocês falassem um pouco a respeito dessa estrutura interna, né, que hoje em dia o Laçador tem dentro dele, coisa que ele não tinha antes da intervenção de restauro. Valmir, pode falar. O Valmir foi o autor do que mais atuou nessa área aí. Vamos lá, Valmir. Bom, falando só da estrutura interna, né? Não de todo o processo, desde o início lá da remoção. A estrutura interna... Só da remoção, né, Valmir? Tu tocaste na remoção, a remoção foi um ponto tenso para todos nós, né? Eu acho que eu começaria por aí, né? Porque o processo todo se iniciou, planejamento, né? O Tadeu, nós dois juntos, né? Sempre conversando, e até o Tadeu pensou, porque quando foi feita a remoção do Laçador ali da Ceará pro sítio onde ele está hoje, na época foi feita uma gaiola, o Tadeu até pensou em ir atrás de ver o projeto da gaiola, aí no fim não, a gente mandou calcular, a gente fez um esboço, mandou para o calculista fez a gaiola, e o Antoine, na época, a equipe que fez o pré-projeto definiu que ele deveria ser transportado deitado, né? Então, essa gaiola já é diferente daquela que a gente teve que fazer berços, né? Para ele foi retirado na vertical, depois foi tomado. Bom, aí foi toda porque essa estrutura estava chumbada no concreto. Então, tinha já uma tensão. Até onde eu posso remover o concreto antes de colocar a gaiola? Porque a partir do momento essa questão... Desculpa, Valmir, só te interrompendo um pouco, mas essa questão do transporte, antes de tudo começar, do start, né, eu me reuni com o pessoal onde acabou sendo a oficina, né, do local de restauro do Laçador, e junto com a equipe de transporte, a gente percorria
ali os possíveis caminhos que poderia se fazer com aquela orientação de que ele teria que ser transportado de pé, porque a primeira indicação era que ele teria que ser transportado de pé. Então, várias conversas assim com os engenheiros, tudo para ver, traçando um caminho, aí teria que fechar a rua, aí mede embaixo do viaduto para ver se ele passava embaixo do viaduto, não passava, daqui a pouco o outro ia lá conferir, já passava. Aí teve uma hora que disse assim, não, ele vai ter que ir até Canoas, voltar na contramão, foi bem assim, até chegar a essa conclusão de que a gente ia transportar ele deitado, que até o Tadeu falou, não, vamos levar ele deitado. Eu disse, poxa, mas deitado, né? Todo aquele cuidado de que o transporte não ocasionasse mais problemas para ele, né, Tadeu? Porque eu pensei assim, quase 5 metros de altura, ele não tem estrutura interna nenhuma, tem aquele concreto naquela parte inferior, as alturas dos viadutos ali, das passarelas que impediam. Então, foi uma ginástica realmente de tentar achar uma solução para transportar ele em pé, quando os nossos engenheiros chegaram com a solução para transportar ele deitado, que aí, apesar de continuar sendo um processo tenso, a gente ficou mais tranquilo, né, Valmir? Vamos lá, continua. Sim, só para abrir um parêntese, né? Quando ele foi removido do Ceará do sítio de hoje, ali não tem nenhuma interferência, então ele pode vir em pé tranquilamente, não tem nenhuma passarela no trecho, né? Bom, então, o ponto, nós tínhamos algumas... a partir do momento que eu instalo a gaiola, o guindaste tem que ficar suspendendo ela, né? Então, a gaiola me dava uma limitação de trabalho. Então, até onde posso quebrar? Até aqui, ok. Então, no dia, né? No dia a gente começou cedo, instalou a gaiola, colocou o guindaste para evitar o tombamento da estátua, né? E os berços, como a gaiola encaixa dentro, os berços tiveram que ser instalados no local, claro, devidamente protegidos, com borracha para não machucar a estrutura, né? E nós tínhamos um tempo certo, né, Valmir, de trabalho. Nós tínhamos o tempo, era das 16h35 às 17 horas, que era o momento de remoção, né? Então, só que a Fraporte, Alexandre, antes disso, a gente tinha que terminar de soltar a estrutura. Isso aconteceu, acho que era umas 14h30. Então, opa, está solta, está suspensa. Ai, que alívio, né? Porque aí, depois a remoção, apesar de toda a preocupação que nós tivemos, eu e o Tadeu, nós revisamos o projeto diversas vezes, pontos de solda, e o dia foi, assim, bem tenso, né? Porque não podia dar errado, né? Tem gente filmando, tirando foto de tudo que é lado. Valmir, desculpa te interromper, mas eu quero aproveitar esse momento para te fazer uma pergunta e estender a todos os demais. Okay. Essa tensão, né? Uma, porque a gente está lidando com um monumento que é praticamente um símbolo do Rio Grande do Sul. 2, a expectativa de um trabalho de restauro, né? E terceiro, e o Tadeu vai me entender nesse ponto, a pressão midiática que se fez em cima de todo o processo, com reportagens na TV, fotos e tal. Em algum momento vocês sentiram esse peso dessa responsabilidade de um trabalho desse aí? Desde o dia da primeira reunião, eu chego a me arrepiar, porque eu sou do movimento tradicionalista, eu sou patrão de piquete, eu sou vice-presidente da Associação dos Piquetes. E o pescoço na reta, então. E o pescoço na reta, e o pessoal, Valmir, que legal que você está trabalhando nisso e tal, então a pressão era imensa, né? Orgulho, né? Orgulho que eu sou catarina, né? E estar aqui trabalhando no símbolo do tradicionalismo, isso para mim foi um orgulho muito grande. Depois, mais adiante, a gente vai falar mais um pouco. Valmir. Não, e o pior é que a gente não podia, assim, exteriorizar essa tensão. Exatamente. Porque tudo era captado pelas lentes aí, e pelos microfones da imprensa. Tem mais um detalhe. Ainda tem a família Caringe, ainda, junto disso tudo. Né? Essa pressão que... Então, a gente tinha que fazer cara ainda de relaxado, de estar... E essa questão dos tempos... Tinha que estar rindo ainda. A questão dos tempos, né, que foi uma coisa que me gerou uma tensão muito grande. Quer dizer, a gente tinha um tempo certo, existia uma janela aérea que a Fraport nos deu e disse, olha,
vocês podem movimentar aqui os equipamentos, até, né, os guindastes, tudo numa janela de meia hora. E aquele concreto que a gente imaginava que tinha determinada dureza estava muito mais resistente do que a gente imaginava. E dele britadeira, e dele trabalho, porque a gente tinha uma janela para trabalhar. Se a gente não aproveitasse aquela janela, a gente não ia poder tirar ele. Imagina, imprensa toda em volta, as pessoas paravam seus carros em locais proibidos para poder descer ou ficar olhando, e de repente fechou a janela e você não pode tirar ele. Imagina o que era isso, né? E não tinha plano B, né? Não tinha plano B. Só para o que a Verônica falou dos carros, né? Teve um cidadão, devia ter pego o nome dele, ele veio de Santo Ângelo de bicicleta para assistir. Ele ficou ali do lado, ele não tinha água, a gente forneceu água para ele tomar. Aí, imagina, tudo isso, você olha esse cenário, sabe, a responsabilidade vai... E os cavalheiros também, que acompanharam ali, né, a gauchada ali, tudo assim, assim ocasionava assim, uma tensão momento de tensão muito grande. E isso aí, de certa forma, recaía, claro que, né, a Verônica participou de tudo, mas recaía no Valmir e em mim. Né? Os engenheiros então, da equipe, né? E outra coisa, tinha coisas que só eu e o Valmir sabíamos, né? E que nós não podíamos transmitir. Mas, tipo que bom. Tadeu? Oi? O que você sabia? Não, isso agora aí que já deu certo. Jamais alguém vai saber. Não é nada de segredo, mas enfim, são nuances, são aspectos técnicos e que não ajudaria nada as outras pessoas a saberem. Tipo assim, se não der certo isso, o que se faz? Não, se não der certo, a gente tem que fazer isso. Isso tu não podia falar para ninguém, né? Porque, na verdade, a princípio, as coisas tinham que dar certo. Né? E em virtude dessa tensão, elas deveriam parecer todas sob controle, né? Não, claro. Na verdade, nós nunca perdemos o controle. Né? Não. Mas eu digo sob controle no sentido de que para a população em geral, seria um processo certo. Olha, retirar, levar para lá, sem ter o mínimo de desvio, de correção de alguma coisa. Né? Eu acho isso aí chamaria atenção e certamente seria que nem numa obra, né? Por melhor que tu faça, as pessoas só vão chegar ao defeito. Então, o que ia acontecer? Isso ia ser exaltado, essa coisa, ia ser levado enfim, a um termo maior do que um grau maior do que deveria ser. Né? E até então, pelo menos no meu ponto de vista, com quem eu conversava vivia, havia um consenso de que essa obra de restauro era necessária, como de fato era, mas era um momento de euforia, de alegria das pessoas. Ok, vamos levar. E aí, se surge um fato do contrário, opa, aí vão mexer. O Ricardo... Tem um detalhe que nos tensiona quem restaura em todo o trabalho. No laçador, muito mais. É que as pessoas acham que tu vai restaurar e tu tem resposta objetiva e definida, tu já vem com a resposta do que vai ser feito, o que vai ser usado. E não existe nenhum restauro igual ao outro, tem que ser feito teste de solda, teste de pátina. Existem N opções que tu tem que fazer o teste no local, decidir o que é mais conveniente para aquele tipo de metal, né? Para aquela liga, né? Então as pessoas acham que tu tem tudo pronto. Não, tu já vem, ninguém vem com tudo, nem o Antoine, o francês, não teria, ele faria testes também, como foi feito. E a gente fica naquela tensão, o que vai responder, né? Para alguém que espera tudo certo já, um livrinho de uma receita, né? Não é assim. E o fato, Alexandre, desse trabalho está sendo acompanhado, né, que foi acompanhado exaustivamente pela imprensa, eu era muito cobrada a respeito de prazos. Que dia que faz isso? Que dia que vai acontecer aquilo? É restauro, gente. Isso não é uma obra civil qualquer. As coisas vão andando e a gente vai descobrindo, porque cada obra por mais experiência que você tenha, uma obra de restauro é muito difícil. Você tem, assim, aquelas previsões com umas margens, mas é muito difícil você determinar, olha,
tal dia termina isso, tal dia aquilo, e envolvendo o prefeito, autoridades, a população que queria datas. Não, porque eu tenho que fazer a agenda do prefeito, porque o prefeito tem que estar lá, o prefeito... Sim, eu não tenho como precisar. Né? Então, essa cobrança, o fato de ser um... Porque sempre que a gente restaura algo, é porque ele tem relevância social. Então, sempre vai haver notícia. A gente está acostumado, quem trabalha com restauro, está acostumado que o seu trabalho vai parar na imprensa, porque tu não está restaurando qualquer xícara do armário da sua casa, entendeu? Você está restaurando algo de relevância social. Então, mas o laçador, poxa, que nem falou o Valmir, né? O cara vem de bicicleta, olha a responsabilidade emocional que você tem para com as pessoas, de você zelar, que nem eu comentei aqui já num outro programa, teve gente que parou, veio até mim, apertou minha mão e dizia, né, cuida dele, como se eu estivesse levando a mãe da pessoa para a mesa de cirurgia. Então, essa prestação de contas que você tem, não só com o seu cliente, e sim com a sociedade, ela pesa muito, e como o Ricardo lembrou, existia toda uma expectativa da família, porque a família tem uma relação afetiva muito intensa, a família Caringe, representada pela Antonella, né? Acompanhou, nos forneceu material para pesquisa, para ajudar todo esse processo, mas quando nós abrimos o laçador na parte posterior dele para poder inserir, e eu vou devolver a palavra para o Valmir. Só um pouquinho, Verônica, só antes de tu devolver, só vou apertar. Luiz, tu estás nos ouvindo agora? Eu acho que eu botei ele de novo na tela, mas acho que ele continua com... Ah, tá, perfeito. Eu não sei mais se você está me escutando. Tá, perfeito. Então, só orientar vocês aqui e orientar o Luiz. O Luiz está com um delayzinho aí de 1 ou 2 segundos. Então, Verônica, quando tu se dirigir a ele, tem que esperar esses 1 ou 2 segundos para a resposta, para a gente poder coordenar direitinho, tá? Passa a palavra de novo aqui, tá, Verônica? Então, quando foi feita a abertura na parte posterior do laçador, a família sentiu muito. Era uma intervenção necessária para se fazer o melhor para ele, ou seja, inserir uma estrutura interna. Mas, para você ver como que era essa relação afetiva, né, com o monumento. Mas vou te passar de volta, tá? Valmir, fica à vontade. Só para terminar o ponto da remoção, né? Então o guindaste ali posicionado, põe, porque o que acontece? O guindaste, ele hoje nós temos a tecnologia que ele me diz quanto peso que ele está içando, né? Então, a gaiola pesava 400 quilos, ele está pesando, quantos quilos? Põe mais 100, põe para a gente ver o momento que a estátua se solta. E a hora que ela se solta, eu tenho que ter a garantia que ela não iria cair. Ok. Então, foi muito bem, foi um momento de alívio, a hora que eu pude balançar a gaiola e saber que ele estava suspenso, perfeito, aquilo ali já foi metade da tensão, já se esvairiu. Depois, aí, içar ele, eu sabia que era tranquilo, né, porque o guindaste superestimado, né, com muita folga, né, num caso desses, se extrapola os limites de segurança, o fator de segurança vai a 10, 12, né, e outro momento de tensão foi o momento de tombamento, de deitar ele. Imagina, ele está em pé, sempre esteve em pé. Esteve deitado, talvez, no ateliê, né? Lá na fabricação. Então, foi um momento para mim também. Eu me parei o máximo que o pessoal da segurança do guindaste deixou chegar perto, porque eu tinha que ver se tinha alguma reação e tal. Né? Foi tudo perfeito. Transportamos ele. A gaiola, depois lá, ele foi para o ateliê. Lá no ateliê, a gente fez uma bancada de madeira para ele não ficar no chão, para ficar suspenso, né? A gaiola já foi projetada para ser desmontada, então a parte de cima da gaiola saiu, ficou a base, ele ficou deitado no berço, né? E aí começou, primeiramente, porque lá não sei se foi na remoção ou um pouco antes, não sei exatamente em que momento, agora me foge, em que momento que foi colocado o concreto dentro das pernas dele. Então, ele tinha concreto até o fim das pernas, um pouquinho acima do final das pernas, e a base dele, que ele está em cima de uma base de concreto, e em cima da base de concreto tem tipo uma colinazinha, né, onde ele está em cima. Isso tudo estava cheio de concreto. Então,
Lá nas reuniões, a Verônica dizia, eu tô preocupado com a parte, com o acabamento final. E eu dizia para a Verônica, eu estou preocupado com a remoção do concreto dentro dele, porque eu tenho que remover esse concreto sem danificar o monumento, né? Então, foi um desafio. A gente ficou ali 3 semanas praticamente removendo o concreto. Olha, saiu... Eu não cheguei a contar, devia ter contado, mas a última contagem que eu fiz eram 62 sacos de caliça, deve ter dado uns 73, 74 sacos de caliça que saíram de dentro dele. Então, esse foi o primeiro passo, a remoção. Depois, porque o que se entendia há tempos atrás? Como ele tinha muitas rachaduras que estavam comprometendo, nas pernas principalmente, que estava comprometendo a estabilidade, então foram inseridos por uma janelinha que ele tem atrás ali nas costas dele, abaixo da cintura, no tirador ali, que alguns chamam de saia, mas não é saia, é um tirador, e por ali eles inseriram alguns metais nas pernas e encheram de concreto, para tentar recuperar a estabilidade dele. Só que o concreto, num material que nem o bronze, que é um material mais... não é tão resistente que nem o ferro, ele acaba atrapalhando, porque ele retém muita umidade e isso acaba oxidando e não traz benefícios. Então, tem-se entendimento já de anos que o melhor é fazer uma estrutura de inox, um material que não enferruja e que não... e estabiliza muito bem e continua a ventilação interna, porque o monumento precisa ventilar, né? Porque você tem a condensação, né? Você tem uma base, ele está em cima de uma base de concreto e ali você tem umidade, e essa condensação, né? O sol batendo para o lado de fora, o metal por dentro é frio, a base é fria, gera uma evaporação, então sempre você tem uma umidade, né? E essa umidade, ela tem que, eu tendo ventilação de ar por dentro dela, ela se dissipa mais facilmente. O concreto já segura essa umidade. Então, esse é o princípio, né? Remoção do concreto. Então, foi feita toda uma estrutura de inox dentro dele. Para fazer essa estrutura, foi aberta uma janela nas costas dele, abaixo da cintura, onde está a adaga dele ali, né? Ali foi aberto um buraco onde a gente entrou eu entrei para dentro, eu engatinhei dentro dele, lembrando que ele tem 4 metros de altura, ele tem 2, em escala seria 2,2 vezes a altura de uma pessoa normal, então eu engatinhei dentro dele, foi outro momento de emoção para mim. E Valmir, só para te interromper um pouco assim, já que tu puxou essa história do material, Luiz, tu conseguiria nos falar, você estava falando sobre o material, né, que foi feito todo um estudo com acompanhamento da URGS, da Engenharia de Materiais, tu poderia nos falar brevemente assim, sobre essa questão do material do laço? O material do laço surgiu do período aquele que nós tínhamos necessidade de substituir, né, elementos de bronze que foram subtraídos ou por vandalismo, ou por roubo, né, de outros monumentos. Lembra no projeto Sinduscom, no Parque Farroupilha. Então, foi feita uma liga, criada uma liga que eu pesquisei e consegui fazer um apanhado de substâncias que também a textura do bronze, né, e tinha uma resistência. Mas o caçador, laço, que foi feito, o problema todo era esse laço, né, que tinha armada e tinha outras encolhas do laço, a sustentação. Só com o atrito do vento, com alguma possibilidade de batidas, poderia quebrar. Então, esse foi o problema maior, que eu tive que passar internamente um cabo de aço interno na estrutura da estrutura para o laço. Outro desafio foi passar o laço de forma que encaixasse na mão da estátua, sem fazer nenhuma intervenção. Então, eu tive que fazer um laço articulado, ele tinha que ser articulado para me passar a encolha, por enquanto, uma corda. E depois,
no local fazer nessas ranhuras, né, para que ficasse visualmente integrado, né. Esse foi o maior problema. Enfim. O Luiz, ele teve Tem mais auxílio, alguma assim, coisa que da eu posso URGS, informar? né? Não sei se me... Sim. Teve um auxílio da URGS, né? A questão da engenharia dos materiais, teve todos esses desafios em questão da maleabilidade, teve material que a família do Caringe enviou como referência visual e conceitual, né, do projeto, e teve também o auxílio de um me ajuda o Fernando, né, Luiz? Que ele é estudioso, ele é um tradicionalista estudioso especificamente sobre o laço. Então, o Luiz Eduardo teve Fonseca. Fonseca, Eduardo Fonseca. Eduardo, me desculpa, tá? Mas justamente isso, porque precisava Eduardo de subsídios para poder trabalhar e conceber o laço, que o próprio nome já diz, né? O laçador. Então, o laço era um elemento muito importante nessa questão do resgate, né? Da restauração desse monumento. Valmir, o Tadeu, queres falar um pouco sobre a solda? A solda foi um outro grande desafio, né? Na verdade, assim, essa parte a parte da estrutura, o Valmir já complementou, então foi, na verdade, a estrutura, ela, como para estabilizar o laçador, estabilizar a imagem, pela retirada do concreto, houve a necessidade de ser substituído por algum outro material. Então, nós usamos uma estrutura de inox que formou uma espécie de esqueleto do laçador, tá? Dando a estrutura necessária para que ele pudesse, então, pudéssemos afixá-lo no local lá do sítio e ali ele permanecer estável, né? Então, na verdade, foi substituída uma estrutura de concreto que dava estabilidade, mas, por outro lado, prejudicava muito por reações que ela tinha por conter umidade, reações no bronze, por uma estrutura de inox, que é uma estrutura inerte e que não vai ter esse problema de reação com o bronze. Bem, isso aí foi feito um cálculo estrutural, né, dessa estrutura para que ela absorvesse todos os esforços, né, que possivelmente ela ia ser submetida lá em loco no sítio e claro, com bastante segurança, e foi também foi colocado uma parte dessa estrutura na base do laçador, na base que ele tem ali, que é uma espécie de local onde ele está posto, onde ele está colocado, que tem uma altura ali de uns 25, 30 centímetros, uma largura lá de 1 metro e pouco. Fizemos ali, então, uma estrutura de inox e lá no local chumbamos uma outra estrutura de inox que na verdade, as duas iam se anexadas uma na outra para que, então, houvesse essa conexão com a estrutura no local, no sítio, que foi chumbada lá, também de inox, com a estrutura da base do lançador. Essa conexão foi através de parafusos e também de encaixes em perfis de inox na parte da frente e parafusos na parte de trás, estabilizando completamente a estrutura, né? Então, isso, nós lá no local ensaiamos 2 ou 3 vezes, 2 vezes fizemos ensaios com uma outra estrutura similar que foi feita lá, para que uma réplica, para que nós, no momento de levarmos essa estrutura lá para o sítio, não tivéssemos nenhuma surpresa, né? Porque esse momento de levar para o sítio e conectar naquela estrutura que estaria lá no sítio, já chumbada, era um momento crucial, né? Então, o que a gente fez? Lá no local, no galpão onde a gente fez o restauro, nós chumbamos uma réplica no chão dessa estrutura que estava lá na base do laçador, e ali nós, por 2 vezes, fizemos a conexão e corrigimos algumas coisas que teriam que ser corrigidas para que, quando voltasse, não houvesse nenhuma surpresa, tá? Bem, então, com relação à estrutura, esse foi o caminho que nós tomamos, tá?
de cálculo e depois de fazer esses ensaios para que nada pudesse nos surpreender negativamente. Agora, com relação à solda, então, o Valmir, que foi quem fez, que ficou na frente desse trabalho, gostaria, então, que ele, então, descrevesse esse aspecto de solda. Antes disso, eu só queria dizer que a imagem foi colocada em pé e deitada lá por algumas vezes para favorecer um ou outro trabalho, né? E sempre isso aí nos causava alguma tensão, né? Mas, no final, nós já estávamos assim mais confiantes, né? A parte do jateamento, né, que foi propriamente a limpeza, ela foi colocada em pé, né? E aí foi feito o jateamento com uma granilha de endocarpo, que é uma granilha vegetal, que ela não agride o bronze, né? E isso aí foi o Ricardo até que coordenou junto com uma empresa que fez o trabalho. E essa limpeza foi feita em 2 ou 3 dias, nós conseguimos deixá-lo completamente livre de sujidades e qualquer coisa que estava ali na superfície, aderido na superfície do bronze pelo passar dos anos, né? E pelas intempéries, etc. Bom, depois de limpo, isso aí para nós era importante, porque apareceria aí, então, algumas fissuras, algumas rachaduras e coisas que foi o que revelou, não estavam né, aparecendo. Foi o que revelou. O jateamento revelou essas soldas, que nem a gente comentou que foi o jogo do ligar os pontos, né? A gente via fissuras, via alguma rachadura, mas após o jateamento nós vimos que essas rachaduras e fissuras elas davam a volta nas pernas dele, ou seja, ele poderia cair, tanto é que na hora que se constatou isso, ele estava em pé e a medida na sequência foi deita ele de novo, porque ligou os pontos, ele pode não resistir, nós temos que deitar ele de novo. Mas, Valmir, eu queria que tu falasse, só para concluir, Tadeu, assim, essa questão do jateamento, então, ela foi fundamental, né? As soldas, Valmir, se tu puderes falar rapidamente sobre esses testes, para a gente poder passar a palavra para o Ricardo, porque nós temos 10 minutos de programa. Tá, então, rapidamente, o bronze ele é uma liga composta por diversos metais, tá? Então, normalmente, a liga tem em torno de 10% de estanho, que é um material um pouco mais duro. E, nesse caso, as análises que a URGS fez, nós tínhamos pouco estanho, né? Estanho em torno de 4%, 4,95% aproximadamente em alguns pontos, outros pontos. E, se falando em liga de bronze, nós não estamos falando de uma ciência exata, né? Ela muda a matéria-prima, a mistura na fundição. Então, não existe um processo de solda, não existe um padrão de solda definido para bronze, assim como existe para ferro, aço A36, para cortem, para diversos materiais, para cobre, né? Então, quando se pega uma solda de bronze, você precisa fazer testes. Então, a gente pegou um material muito parecido com o que nós tínhamos na estrutura, e a gente começou a fazer testes. A gente fez teste com vareta de Foscoper, que se usa em cobre, a gente fez teste com solda prata, a gente fez teste com o eletrodo de cobre, o WI85, utilizando ele como eletrodo, né, numa inversora, e a gente fez teste removendo o revestimento desse mesmo eletrodo de cobre, transformando ele numa vareta de solda para ser utilizada no TIG. Então, nós tivemos algumas conclusões. A solda com o eletrodo WI85, com ele revestido, ele dava um aquecimento muito grande. E como tinha muito chumbo, o chumbo derrete muito fácil. E aí a gente acabava perdendo material, né? Aí a gente partiu... Não, é muito brusco, não tem como. Vamos para a vareta de Foscoper. A vareta de Foscoper não deu uma penetração, a solda tem que ter penetração. Assim como a do eletrodo dava penetração demais, que derretia o material, essa dava pouca penetração. Isso se faz testes, né? A solda prata deu uma penetração um pouco melhor, que era o que eu queria trabalhar com a solda prata, que é mais fácil, é mais rápida e tal. Mas não ficamos satisfeitos com a penetração e aí não nos daria um resultado final de resistência que precisávamos. E aí, por fim, a TIG,
a TIG na vareta de cobre, né? Ficou perfeito, a penetração ótima, foi a solda que a gente usou. Mas também ela usa bastante calor, bem mais que a solda prata, bem mais que a Fusco Copper, porque ela precisa aquecer o metal. Então, você tem uma tocha que aquece o metal e tem um eletrodo de tungstênio que derrete a vareta. Então, isso tem que ter o ponto de calor certo. Esse ponto de fusão, o calor tem que gerar o ponto de fusão entre todos esses materiais, lá da estrutura, mais a minha vareta de cobre. E isso varia com a espessura de material, eu tenho que aquecer um pouco mais, então tem lugar que tenho 5 milímetros, tem lugar que eu tenho 4, tem lugar que eu tenho 3, então aí vai da habilidade do soldador, né? E nós tivemos muita dificuldade nas pernas. Eu sempre dizia, até para a Verônica, nós tínhamos os pontos pequenos, vai fazendo os pontos pequenos, mas eu pedi sempre, deixa pontos pequenos para trás, porque vai chegar nos pontos difíceis e aí não vai dar certo, tem que voltar, aí volta. Então, nas pernas, que era o ponto crítico, o material estava muito deteriorado, a gente teve que criar material novo. Então, foi tenso ali, foram alguns dias muito tensos, porque foi muito difícil. Hoje, você olha as imagens depois de restaurado, você não tem nem ideia da dificuldade que a gente teve. Mas, basicamente, é isso. É um trabalho bem desafiador, e para cobrir todo esse trabalho, né? Porque se vocês vissem ele antes, assim que soldou, ele estava uma colcha de retalho, né, Ricardo? Aí entra o Ricardo. O Ricardo já tinha ali coordenado o jateamento, já tinha acompanhado direitinho. Aí entra os desafios para o Ricardo, que eu disse, poxa, que nem o Valmir falou, a Verônica estava preocupada com o acabamento. Eu disse, sim, porque as pessoas, por mais que a gente fez um trabalho exaustivo de projeto de estrutura interna, testes para solda, pesquisa, se o acabamento dele não tivesse bom, as pessoas, né, ia como não se não tivesse adiantar. feito nada, não ia ter adiantado todo esse suor que a gente teve aí para chegar Então, Ricardo, nos fala rapidamente essa questão desse acabamento, todo esse trabalho. Tá, eu vou me ater assim, ao maior desafio que foi de toda a superfície dele, que foi aquela abertura, aquela janela que foi feita atrás para a estrutura, para te remover o concreto. Aquela janela, com o pavor da família Caringe, com toda a imprensa, aquilo não podia aparecer realmente, né? Então, toda a tensão depois nas pernas, depois no todo o resto dele, mas aquilo ali, resumindo, aquilo teria que desaparecer, né? Ou minimizar ao ponto de, né, a pessoa ter que chamar mais atenção do que o movimento quase em si, nada, né? É verdade. Então, teve o trabalho da texturização da superfície para deixar mais parecida com a textura que o próprio Caringe fez, né? E ele também usa isso em outros monumentos, mesmo. Eu já fiz a análise de outros. Técnica. E o pior ainda que seria tu conseguir fazer a pátina similar ao restante dele, porque é um material novo, que é a solda, e o material antigo, que é o material de origem da fundição, né? Então, primeiro tem que escurecer ele, porque ele já vem com a carga de pátina natural, tem que escurecer ele, chegar ao máximo perto, né, do original, para depois aplicar a pátina com tom esverdeado e tal, que é um tom, não é misturado entre esverdeado e marrom, né? Mas quando ali nós conseguimos, né, nós tivemos que fazer até 2 vezes foi feito isso, mas quando nós conseguimos um resultado satisfatório, né, e, bom, se aqui a gente conseguiu, o resto está tranquilo, né, não precisamos nos preocupar, né, e aí foi indo, né, isso foi tranquilo, e a cera também faz um acabamento acetinado que deu mais um contraste, nuances de cores, que foi bem gostoso executar isso. E só para quem não entendeu, assim, né, por que a gente transferiu ele para o local e continuou trabalhando?
Porque quando nós fomos fazer essa, né, o Ricardo foi desenvolver o trabalho dele de fazer essa pátina, ou seja, pegar aquela colcha de retalho devido às soldas e trazer uma uniformidade para o monumento, dentro do galpão, tu não tinha incidência de luz solar, tinha luz artificial, né? Então, nós precisamos levar ele para o local de origem, onde tinha toda aquela iluminação natural, porque a cor tem muito disso, né? Mulher, maquiagem, essas coisas, a gente sabe que dentro de casa a percepção da cor é uma, tu sai para o sol, a percepção da cor é outra. Então, nós tínhamos que fazer essa reintegração pictórica nele no seu ambiente, porque a gente reintegrou, o Ricardo fez todo um trabalho dentro do galpão, e quando ele foi para lá, precisou ser feitos ajustes de cor. Né? Sim, muitos. Só lembrando um detalhe, né? Que a pátina original é de 1954, né? E no dia, a claridade no dia, no amanhecer, você tem um detalhe, dia nublado, dia de sol, então não tem como criar isso em laboratório, todas essas luzes que você tem num dia, né? E não é um dia só, é o ano todo, né? Então é bem desafiador. E o Luiz teve que pegar o laço, né, Luiz? O Luiz teve que pegar o laço e também dar essa harmonia do laço com a cor do monumento, né? Então, deu para perceber que não foi tão simples, né? Não parece assim, ele foi, voltou, parece que, mas muitos neurônios foram queimados nesse período aí. Eu tenho algumas, a gente está indo para a reta final, tenho algumas considerações. Primeiro, eu tenho uma curiosidade, não sei até que ponto ela é válida, mas é uma curiosidade, porque a gente sempre fala da questão da família do Caringe, né? Todo mundo sabe que o Laçador foi inspirado na figura do Paixão Cortes. A família do Paixão Cortes acompanhou esse processo, perguntou, se importou, teve algum envolvimento da família do Paixão Cortes? O filho dele esteve presente, tá? No dia da retirada, no dia da recolocação, mas diretamente para mim não chegou nenhum questionamento, não sei se para o restante da equipe houve esse contato direto. Mas ele esteve na remoção e na recolocação dele. Bom, e eu tenho uma pergunta que a gente vai encerrar daqui a pouco, né, Verônica? Mas eu tenho uma pergunta. 2 minutinhos. No começo do programa a gente falou sobre tensão, né? Tudo que envolveu todo esse processo aí. Teve comemoração no final de vocês? Olha, a gente ainda está precisando se reunir num bar, uma cervejinha. E eu vou te dizer outra. Convidem quem deu a ideia. Porque a gente realmente precisa de uma foto da equipe. Olha que a gente não tem, hein? Bem lembrado, Alexandre. E o Rico comemorar o Luiz também. Que Verônica, nós só estamos precisando de um patrocinador, né? Quem sabe... o patrocinador. Boa, a Rádio Arquitetura gosta de participar, sim. Boa, Tadeu. Quem é o patrocinador? Quem é o patrocinador que vai patrocinar? A Rádio Arquitetura, como não? A gente se vê na próxima restauração do Laçador. Verônica, quem deu a ideia. Quem deu a ideia. Quem deu a ideia. É isso, Tadeu. Estamos no mesmo time aí, Tadeu. Mas a última tensão do projeto foi em relação ao Luiz Henrique Maier, que infelizmente contraiu o Covid, precisou ser hospitalizado, e a imprensa e prefeito e a cobrança em cima de mim, quando é que nós vamos terminar? Eu disse, mas o que eu vou fazer? O homem está doente, está hospitalizado. E o Luiz bravamente, mesmo assim, sabe, não estava 100% restabelecido, ele teve que ir lá para cima do andaime, embaixo de sol e tal, e foi e honrou o compromisso dele de terminar o laço, que foi a última tensão, para mim foi a última tensão, porque sem o nosso artista, né, o laço ia ficar comprometido. Ele está com um delay ali, Verônica. Isso. Bom, pessoal,
Estamos indo para o final. Antes de encerrar e antes da Verônica e os nossos convidados fazerem as suas considerações finais, eu quero agradecer em nome da Rádio Arquitetura a presença de todos os convidados aqui nesta manhã de quinta-feira, parabenizar pelo trabalho. Eu não sei em que idade... Vocês têm essa informação, obviamente, né? Em que idade do Paixão Cortes foi inspirada? Que idade a gente poderia dizer que o Laçador teria? O que eu sei é que ele voltou muito mais bonito do que quando ele foi, né? Isso é um fato. Ele está muito mais vistoso, tá, né? Isso é olhos vistos. E isso, muitas vezes, para o público em geral, é o que passa, e às vezes é o que importa. Mas a gente sabe que tem outras coisas que são tão ou mais importantes do que isso, que é todo o trabalho, o carinho, o zelo e a responsabilidade de fazer um trabalho de um símbolo do Rio Grande do Sul, onde qualquer erro, inclusive daquilo que a gente falou da imprensa, a repercussão negativa seria enorme. Isso, de uma certa forma, até poderia manchar a credibilidade do trabalho de vocês como profissionais. Então, parabéns aí, primeiro pela coragem, pela ousadia e pelo senso de responsabilidade em assumir um trabalho dessa monta, mas especialmente pelo resultado final que tanto orgulha o Rio Grande do Sul, sem qualquer traço de bairrismo ou com todos os traços de bairrismo, o melhor monumento do Brasil, né? Então, quero agradecer aqui aos nossos queridos participantes, depois vou passar a bola para a Verônica e para os convidados, mas eu já vou me antecipar aqui. O Ricardo Jekyll, que é bacharel em Conservação e Restauração, também mestre em Memória e Patrimônio, Antônio Tadeu Motter, engenheiro civil, Valmir José Hansen, engenheiro civil, e o Luiz Henrique Maia, escultor. Verônica, tudo contigo. Bom, eu só posso dizer que foi uma honra ter trabalhado com vocês nesse projeto. Não poderia ter tido uma equipe melhor, né? Então, né, tensões à parte, eu acho que a gente funcionou muito bem, todos juntos, e eu tenho certeza que o nosso trabalho também agradou as pessoas que, né, tanto amam o monumento do Laçador, e a família Caringe, né, que sempre esteve presente em todo o processo. Então, eu só tenho que agradecer a vocês, primeiro, obviamente, por terem dedicado 1 hora do seu dia, que eu sei que está todo mundo correndo, até o Tadeu disse assim, será que eu não posso sair antes? Obrigada, Tadeu, por ter ficado até o fim, obrigada, Luiz, por insistir, para estar conosco, eu sei que a tua conexão não está, Valmir, sua dedicação de 1 hora, Ricardo, eu sei que estava de férias, mas eu agradeço muito e só tenho que finalizar dizendo que foi uma honra trabalhar com vocês nesse projeto e que seja o primeiro de muitos outros. Passando a bola, então, rapidamente para o encerramento com os nossos convidados. Primeiro, Antônio Tadeu Motter. Eu queria agradecer a todos também e fazer coro aí o que a Verônica falou. Foi uma satisfação muito grande trabalhar com todos. Houve uma harmonia muito grande entre nós e isso certamente resultou, foi um fator importantíssimo no resultado final. Muito obrigado. Ok, obrigado. Ricardo Jekyll. Faço as palavras do Tadeu e de Verônica, foi um prazer. Poderia até brincar dizendo que foi fácil, mas não foi. Né? Não dá para dizer. Pode mentir, né? Ricardo. Não, mas faria de novo, faria tudo de novo, tá? Graças a Deus, ocorreu tudo bem, né? Aprendemos muito e foi um prazer estar junto com a equipe, tá? Muito bem. Valmir. Olha, eu só tenho a agradecer, né? Só tenho a agradecer de poder ter participado desse desafio. Realmente foi... A gente já falou antes, deu estresse, deu tensão e tudo, mas foi gratificante. O resultado final é gratificante demais. Né? E todo mundo satisfeito, realmente, sem palavras. Obrigado a todos. Muito bem. Vamos ver se a gente consegue ouvir também o Luiz Henrique. Luiz, a gente está com um delay ali, mas vamos esperar aqui. Luiz, se tu nos ouve, considerações finais. Agradeço também a oportunidade de ter participado desse projeto e aguardo a participação de outros, né? E eu tenho um agradecimento especial a fazer para o
o Eduardo Fonseca, que me apoiou muito na parte da confecção do laço, e em especial o guasqueiro Décio Gomes. Ele é um artesão que fabrica o laço. Então, as partes principais do laço, ele fez o modelo em escala para colocar no a gente fazer cópia em silicone da turma, né? Então, esse apoio foi muito importante. E agradeço também a todos, né, durante o percurso do projeto, que apoiou, foi coesa, a equipe foi muito boa, tá? E espero participar de outros projetos com vocês, né? Então, agradeço a oportunidade da família Carite também deu para fazer esse trabalho. Né? Muito bem. Nós que agradecemos. Pessoal, antes de encerrar, deixa eu colocar aqui na E tela, para finalizar, o comentário do Andrew Nelestin. Esta é uma discussão muito interessante e informativa. Parabéns a todos que participaram dessa restauração histórica do icônico monumento de Porto Alegre, e complementa dizendo que foi tudo fenomenal. Pessoal, grande abraço, muito obrigado aos nossos convidados, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, agradecimento, não vou me atrever em dizer em nome do povo gaúcho, porque eu não tenho essa força, mas agradecimento em toda a nossa comunidade por terem devolvido para nós esse símbolo agora restaurado e com toda essa beleza e a representatividade que eles nos traz. Muito obrigado, Ricardo Jekyll, Luiz Henrique Maier, Valmir José Hansen, Antônio Tadeu Motter e a minha querida Verônica de Benedetti. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado. Um ótimo final de semana a todos. Valeu pela participação em mais uma edição do programa De Carona na História, programa transmitido aqui pela Rádio Arquitetura, que tem a apresentação da arquiteta Verônica de Benedetti, hoje falando sobre os bastidores da restauração do Laçador, com os nossos convidados que por aqui estiveram, o Ricardo Jekyll, que é bacharel em Conservação e Restauração, mestre em Memória e Patrimônio, Antônio Tadeu Motter, engenheiro civil, Valmir José Hansen, engenheiro civil, e Luiz Henrique Maier, escultor. Agora, 11h39, a gente encerra essa transmissão por aqui. Você fica agora com a nossa programação automática e eu retorno a 1h30 aqui no comando da Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos, Rádio das Mentes Criativas.